Olá, querido, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, eu sou teólogo, professor, escritor e tenho um canal no YouTube, youtube.com/Carlos Ribas. E eu vim aqui hoje para tecer minha opinião sobre o pronunciamento do presidente que fez ontem, hoje é dia 25 de março de 2020, e também sobre alguns pontos a se pensar acerca da pandemia de coronavírus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não estou aqui em defesa política nem em defesa de classe, até porque eu sou professor de cursos online, entre outras atividades na área do ensino, e que para mim estar em confinamento é quase igual os meus dias normais, porque eu trabalho aqui em estúdio gravando aula e os meus alunos assistem, grande maioria deles, em EAD, né? Assistem em casa, online, em vários lugares do mundo. Então, para mim, não muda muita coisa. Até poderia me aproveitar da crise e criar novos cursos, aumentar valores, como muita gente está fazendo, mas nós fizemos o oposto, né? Entramos em caminho oposto, baixamos 90% o valor dos nossos cursos para poder servir aí o povo que está em casa, confinado, isolado e precisa ocupar a mente, então que ocupe a mente estudando. Mas o pronunciamento do presidente ontem foi, ao meu ver, independente de preferência política, um pronunciamento que trouxe algumas controvérsias, não é? Porque nós temos uma classe de risco muito grande, que são os idosos acima de 60 anos, mas prioritariamente ou majoritariamente os acima de 80 anos, que foi o que se observou no contágio do vírus, dos maiores números de óbito. Você vai dizer, morreu alguém de 45 anos, morreu. Sim, morreram pessoas fora dessa classe, mas que estavam dentro daquele grupo de comorbidades, pessoas que já tinham problemas respiratórios ou que eram fumantes há muito tempo, ou hipertensos, ou diabéticos, ou renais, problemas de crises renais. Então, não morreu ninguém saudável fora da classe de risco. Ainda os da classe de risco morreram os que já tinham uma propensão, né? Porque normalmente com 80 anos de idade já tem hipertensão, né? Desenvolve uma série de comorbidades. Então, existe um grupo de pessoas que estão preocupados, claro, e é natural isso. E aí o meu ponto de vista é exatamente esse. A mim, que tenho total confiança de que se nós ficássemos aqui 3 meses, 1 ano isolados, eu teria que diminuir, claro, meu padrão, fazer algumas adaptações, mas eu manteria a minha vida, da minha família também, não é? Para a classe média, alta, que está confortavelmente em casa, fazendo postagens no Instagram, com uma mesa linda, dizendo, mais um dia de isolamento, não é? Então, para eles está tranquilo também. A minha preocupação é para o empresário que precisa produzir, para o ambulante, para o informal, para o vendedor do dia a dia, para o entregador de panfleto, para a empregada doméstica, para a diarista, para o jardineiro, para o vendedor comissionado. Para esse povo, como é que vai ser esse isolamento? Então, eu vi que o discurso do presidente, ele estava pensando nessa classe, nessa população. Pensa comigo, você mora numa casa grande, ampla e confortável. E aquelas pessoas do subúrbio das grandes cidades que moram em 8 pessoas numa casinha de 3 cômodos, como que eles vão ficar 3 meses isolados? Como que eles vão comer? Porque tem gente que sai de manhã para vender carregador de celular no sinal, para vender água, para entregar panfleto, juntar ali 10, 15, 20, 30 reais para passar no mercadinho meio-dia, comprar comida e comer. E voltar à tarde para trabalhar, levantar mais algum dinheiro para a noite comer. Tem gente que vai lá que é garçom de pizzaria, que é garçom de restaurante, churrascaria, que ganha diária. E agora, com tudo fechado, eles vão se sustentar do quê? A maioria desse povo sofrido que nós temos no nosso país não tem estudo, não tem administração financeira, não guarda dinheiro. A maioria desse povo
não tem conta, não tem algum investimento. Nós não vivemos num país da Europa que tem a segurança social que o governo manda. Para você ter uma ideia, eu conheço bastante alguns países europeus. Você desempregou, vamos pegar aí um país que é o nosso irmão, que é Portugal. Você está desempregado em Portugal, o governo paga um salário para você, que seria o seguro-desemprego do Brasil, mas para você estudar. Então você vai ficar 4 meses desempregado, então 1 mês você vai estudar, vai fazer um curso de culinária, você vai receber o seu salário para aprender culinária. Ah, não gostei, ou não consegui emprego nessa área, o 2º mês eu vou fazer um curso lá de mecânica, vai receber um salário do governo para fazer esse curso de mecânica. Ou seja, você está ganhando, mas está estudando, está se profissionalizando. Então, se o cara não quiser fazer o curso, ele não ganha o salário dele no período do desemprego. Então, existem mecanismos sociais diferentes que não existem no Brasil. E também a questão do vírus, a disseminação do vírus, ela na Europa, ela se tornou mais catastrófica porque a faixa etária europeia é mais alta, tem mais idosos. A Itália é um dos países do mundo que mais tem fumantes. A China é um dos países do mundo que mais tem fumantes. Os países árabes são os países que mais têm fumantes. Dentro dos países europeus, que há uma grande disseminação de árabes, com a questão das guerras, dos conflitos, eles vão para a Europa, tem muitos fumantes. Então, que é uma classe de risco. O Brasil hoje é um dos países que tem o menor índice de fumantes do mundo, graças às muitas campanhas contra o tabagismo que vem vindo desde a década de 90. Sei se você sabe, pela sua idade, que antigamente tinha propaganda de cigarro na televisão, tinha cena de fumo e tal. Hoje em dia é proibido no Brasil, não tem nem propaganda de cigarro no Brasil. Então as campanhas foram muito bem feitas. Nós temos uma das classes das categorias de fumantes menor no mundo, é no Brasil. O Brasil é o que tem menos fumante no mundo. Então, isso também gera menos problemas respiratórios e uma série de outras situações. O que trouxe o pânico sobre a pandemia do Covid-19, do coronavírus? Trouxe o pânico por uma razão muito simples, tá? Esse vírus, ele se espalha muito rápido. Ele tem um alto poder de contágio, porém, uma baixa letalidade. Então, a letalidade mundial me parece que está abaixo dos 3%, tá? 3%. A letalidade mundial. Teve alguns países que deu menos de 1% a letalidade. Então, aqui no Brasil, está muito abaixo disso, o que aconteceu até agora. Claro que nós estamos no início de uma epidemia, mas está muito abaixo disso. Qual o problema? É que a faixa letal, ou seja, quem morre, são os idosos com problemas, com comorbidades, que são os idosos que têm uma doença associada, né, que é o idoso com problema respiratório. Eu já falei isso no início do vídeo. Então, quando chegou na Itália, 60 idosos tendo crises respiratórias, parada respiratória, e num único hospital tinha 20 respiradores, eles tiveram que optar quais seriam os 20 que viveriam e quais seriam os 40 que morreriam. Então, isso é um quadro catastrófico. Isso é terrível. Só que foi lá na Itália. Ah, mas isso vai acontecer no mundo todo. Não vai. Você vai perceber que alguns países, como o Japão, nós vimos um vídeo hoje de um brasileiro no Japão. O Japão, eles estão vivendo normal. O que acontece? Eles pararam a aula das crianças e o governo está dando um auxílio para os idosos se isolarem. Então os idosos estão isolados, cuidados, né? Com todos a máscara, a luva e tal, isolados, não saem na rua por um período de tempo. E os familiares que têm idosos em casa, porque o Japão tem um alto número de idosos, os familiares eles tomam todo o cuidado para não contaminar os idosos. E os hospitais estão preparados para cuidar dos idosos. Porque os jovens, eles têm o sistema imunológico melhor, o vírus não é agressivo na classe dos jovens, né? De 0 a 10 anos não se teve notícias de óbitos, e de 10 a 40 anos também não. 1 ou 2 casos, mas é que eu explico que já era doente de uma outra doença. Então, é acima dessa faixa etária. Então, o governo se preocupou em cuidar de quem está na faixa da letalidade, ou seja, quem pode morrer. O problema é que a visão do isolamento social, ela parece muito boa
num primeiro momento. Por quê? Porque é um vírus novo, desconhecido. Se você for pensar que o coronavírus que teve em 2010, 2012, esse é o novo coronavírus, né? Por isso que é Covid-19, que foi descoberto em dezembro de 2019. O coronavírus, ele teve uma faixa de letalidade de 30%. Ele gerou aquela gripe espanhola, né? Aquela síndrome do Oriente Médio, e que eram doenças também que mataram muito, mataram 30%, teve lugares 35% da população atingida. Porém, ele tinha um baixo contágio. Então não gerou um alarde mundial, porque não chegava a 60 pessoas com parada respiratória no hospital na mesma hora. Chegava 1, 2, aí no outro dia 1, aí daqui uma semana outro e tal. Então dava tempo do sistema de saúde atender essas pessoas e não gerou um alarde mundial e não gerou contaminação mundial. Ficou numa determinada região, foi combatido, não é? E houve isolamento nessas regiões, foi combatido o vírus e ele por si só acabou. É assim que acaba uma epidemia. Como que um vírus ele acaba? Em 3 formas. A primeira forma é chamado o fracasso do vírus, que é quando ele mata todas as pessoas. Então imagina que num grupo de 100 pessoas, uma pessoa tinha o vírus, né? Uma pessoa de fora veio para esse grupo de 100 pessoas, tinha o vírus, passou para os 100, todos os 100 morreram, acabou a epidemia, porque o vírus morre quando morre o último indivíduo. Então é chamado o fracasso do vírus, porque ele não tem mais ninguém para se reproduzir. Mas ele mata todo mundo, é o que a gente não quer. O segundo meio é ter uma vacina ou um medicamento eficaz. E a vacina demora de 5 a 10 anos para ser usada na população. Então, não há vacina, então esse meio a gente não tem essa opção. E o terceiro é o isolamento para diminuir a curva de contágio, que a gente está ouvindo muito palavras como lockdown, curva de contágio e etc e tal, mas a curva de contágio, ela está ligada a populações menores. Pensa comigo. Vamos todos nos isolar por 3 meses, ok? Tá, o vírus morreu. Ele não morreu. Ele não vai se reproduzir nesse grupo que está 100% isolado. E para isso dar certo, teria que ter isolamento 100%. Nem ir no mercado, nem sair de dentro de casa. Porque alguém pode passar no corredor do seu prédio e espirrar. E ficar aquela nuvem de gotículas do espirro com o vírus ali. E fica por 3 horas aquele vírus no corrimão, na maçaneta, na parede, na chave de luz. E você não sabe. Se a pessoa passou ali e espirrou, e aquilo está no ar ainda, e 2 minutos depois você abriu a porta e saiu, você pegou o vírus. Se 1 hora depois você saiu e pegou no corrimão, você pegou o vírus. Então, para dar certo a fazer o vírus morrer, vou usar termos bem comuns, porque eu não sou um epidemiologista, sou um teólogo, né? Sou doutor em teologia, sou doutor, mas não sou doutor na medicina. Você teria que ficar em casa 3 meses sem sair. Então teria que ter um estoque de alimentos, subsistência, né, completa em 3 meses. Isso nós sabemos que não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Então vai diminuir o número de casos, porque a população está parcialmente isolada. Porém, quando todo mundo voltar ao normal, quando houver aquela sensação de segurança, ainda tem vírus. Ainda tem gente com o vírus, porque existem casos assintomáticos. A pessoa tem o vírus, mas não sente o sintoma. Não é? Os mais jovens têm o vírus, mas não sente o sintoma. Então, são casos assintomáticos. E aí, vai a população voltar para a rua normal, sem os devidos cuidados, sem lavar as mãos, sem passar álcool gel nas maçanetas, nas mãos, sem usar máscara, luva, etc. E aí, vai subir de novo o índice de contaminados. A pandemia vai voltar. Está voltando na China agora. Na China teve os casos reduzidos, o número de casos parou, né, e foi diminuindo, agora está voltando, porque a população relaxou. Então, vai chegar um momento em que o ser humano vai gerar anticorpos para suportar essa virose. Eu estava lendo hoje uma matéria muito interessante, eu vou postar no meu Facebook, que é de um grupo de médicos, né, que estão escrevendo isso. Eu infelizmente não tenho o autor, gostaria muito de ter o autor para dar o crédito, não tenho o autor. E ele disse que a gripe H1N1 mata mais idosos acima de 80 anos do que as estatísticas do coronavírus. Não é? E você sabe disso. Morre mais gente por atropelamento, morre mais gente por acidente de trânsito, morre mais gente por fome, enfim. Só que como não é contagioso, não assusta a população. O pronunciamento do presidente foi em cima, a minha opinião, ao meu ver, foi em cima da preocupação de quem não tem como se manter no isolamento. Quem não tem como
subsistir no isolamento. Então, eu penso que, de fato, nós estamos numa encruzilhada, nós temos que tomar um dos dois caminhos. Né? Como eu disse a vocês, eu trabalho em estúdio, então eu estou isolado, mesmo sem pandemia. E para mim é tranquilo, nós estamos em isolamento em casa e permaneceremos segundo as recomendações dos órgãos federais, dos órgãos de saúde. Permaneceremos. Mas e quem não pode ficar? E quem tem que trabalhar? Tem que sair para ganhar o seu dinheiro. Como que vai ser isso? Não é? E as empresas terão recurso para manter empregados seus funcionários? E quando começar a chegar a conta de luz, conta de água, aluguel, boleto vencendo, vai todo mundo ficar com o nome negativado? Não é? Não, nós vamos deixar 3 meses, as empresas de luz não vão cortar luz, mas elas vão anular essas dívidas, porque daqui 3 meses o camarada vai ter 3 contas de luz para pagar atrasadas, mais a do corrente mês. Ele vai ter esse lastro financeiro para pagar de uma vez só 4 contas de luz, ou 2, ou vamos viver agora de futuros parcelamentos de dívidas. Como que vai ser a economia de um povo que está pagando parcelamento de dívida? E os financiamentos, quem está pagando uma casa própria, quem está pagando um carro, quem está pagando, não é? Quem comprou um bem. Então, a preocupação do presidente é essa, porque nós vamos nos adaptar ao vírus. E é muito frio, muito triste falar, os velhinhos vão morrer, menos mal, já estão aí na fila de quem vai morrer. Mas se você for parar para pensar, no SUS já há, mesmo sem pandemia, já há a necessidade de mais leitos de UTI. Né? Nós já temos uma superlotação em UTIs no SUS. Se não fosse assim, não tinha aquela central de leitos do SUS, que você mora numa cidade que tem hospital, que tem UTI, e às vezes você tem que ir para um outro município para ficar numa UTI, porque no seu município já está lotado. Então já tem esse problema no SUS. E se um idoso de 80 anos, sem pandemia, vai para o SUS com problemas respiratórios, e tem um jovem que está com problema respiratório também, e ambos precisam de um leito de UTI, o SUS vai priorizar o jovem. Porque o idoso, ele não vai ter a chance naquele leito de UTI, isso eu estou falando de forma fria, no documento que eu li dos médicos, tá? De ter uma vida longa, porque o idoso já está na fase de falecer, né? De falecimento. É muito frio falar de morte. É muito ruim falar disso, mas eu estou falando do que eu li num documento de médicos, não é a minha opinião. Eu li isso num documento de médicos. Aí, nesse documento dos médicos, eles diziam que num caso comum, se tiver um idoso ou um jovem precisando de um único leito da UTI, o jovem vai ser priorizado. Eles usam até um termo, eu vou pegar aqui para ler para vocês, sobre o leito de UTI, que eles usam um termo técnico sobre o nome diz quando o idoso vai ou quando o jovem vai para UTI. Eu gostaria muito de ler isso para vocês, porque o texto é muito grande, muita gente não vai ler, mas eu gostaria muito de ler para vocês isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o termo. Não vou encontrar. A morte de idosa, achei aqui, ó. Distanásia, esse é o termo. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler para vocês ipsis literis, tá? Em uma sociedade impregnada pelo politicamente correto e formada por pessoas hipersensíveis, dizer o óbvio tornou-se muito perigoso. Por exemplo, a constatação de que uma epidemia que acometa mais pessoas muito idosas é menos grave do que a que vitime predominantemente jovens tornou-se prova suprema de insensibilidade. Na Itália, a expectativa de vida para homens é de cerca de 80 anos e para mulheres de 85 anos. Já a idade média dos óbitos por coronavírus foi, respectivamente, de 79 anos e 82 anos. Além disso, a enorme maioria de idosos que morreram possuía diversas comorbidades, são as doenças associadas que eu falei. O que quer dizer isso na prática? Isso quer dizer que uma grande parte das vítimas, caso não morresse em decorrência do coronavírus, morreria na próxima gripe, na próxima infecção urinária, na próxima pneumonia. Pode ser triste, mas é a realidade. Isso aqui é um documento de médicos, tá bom? Passado em grupos de médicos. Aliás,
Pouca gente tem coragem de colocar isso no papel, mas um idoso de 75 anos com várias comorbidades terá uma dificuldade de conseguir leito de UTI no SUS, mesmo fora de um período de pandemia. Os motivos para isso, para que isso ocorra, são dois. O primeiro, o SUS está sempre em crise e o número de leitos de UTI são cronicamente insuficientes. Nesse contexto, os pacientes jovens são priorizados. E em muitos casos, ao levar um paciente muito idoso com várias comorbidades para a UTI, você não está prolongando a vida dele, mas está prolongando a sua morte. Isso possui até um nome, distanásia. Então, essa é a questão. A questão é que nós estamos hipersensíveis. Os dados da Itália são dados que não batem com os nossos dados brasileiros. Populacional, social. A questão do contágio epidemiológico na Itália é diferente no Brasil, pela questão do clima. Lá eles estão entrando na primavera agora, estavam no inverno frio e seco, diferente do nosso clima quente e úmido do Brasil. Mesmo no nosso inverno brasileiro é frio e úmido. Então tem uma questão climática também diferenciada. Existe uma série de coisas que esse documento, eu vou colocar aqui para vocês na tela, o meu Facebook, que é onde eu vou postar esse texto todo para vocês. Tá aqui. Eu vou postar nesse Facebook o texto completo para vocês lerem. Eu não sei o autor, como eu disse antes, gostaria de saber para poder dar o crédito, mas foi postado anonimamente num grupo de médicos no WhatsApp e aí alguém da área médica me passou esse texto perguntando o que eu achava, achei incrível. E é de se pensar sobre o que é mais importante, permanecer isolados e acabar com a economia do Brasil e pessoas começarem a roubar em supermercados, pessoas começarem a se matar de depressão por não poder sustentar sua família, ou haver um enfrentamento consciente, racional, que nós possamos manter seguros os nossos idosos, que são o grupo de risco, não é? Talvez o governo pudesse ter um método de sustentar os idosos, criar locais de isolamento, né, com monitoração de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, por um período de um mês, onde, em vez do idoso ficar no convívio social da família, possa se dirigir para esse local, permanecer lá. Não sei se isso parece bizarro ou se parece plausível, mas de uma forma que o Brasil não precisasse parar. E que nós usássemos a racionalidade, a inteligência e até um pouco de frieza nesse momento para que não parássemos a economia. E eu reforço o que eu disse desde o começo, o tempo todo. Para mim tá ok, porque eu conseguiria ficar aqui 2, 3, 4, 5 meses. Talvez quanto mais meses de isolamento estiverem, para mim é melhor, porque eu vou ter mais alunos online, enfim. Eu não estou falando por mim, eu estou falando por aqueles que são fragilizados, por aqueles que precisam trabalhar, que precisam se sustentar, que têm filhos, 1, 2, 3 filhos, precisam comer. Então, esse é o meu ponto de reflexão acerca do comunicado do presidente. Aí, como está muito polarizado e as pessoas são muito... me perdoem o termo que eu vou usar, as pessoas são muito ignorantes. O presidente pode estar falando algo extremamente sensato, mas por que ele é grosseiro? Porque ele é grosseiro, ele fala coisas duras, difíceis, eu não concordo com muita coisa que ele fala, tá? Mas ele está pensando num bem maior, pensando numa parcela da sociedade brasileira que é sensível e que precisa de ajuda, não é pobre, que não tem como reagir, que é indefesa. Ah, mas e os idosos? Então vão morrer os velhos? Não, porque ele liberou 88 bilhões para combater o coronavírus. Você tem ideia de quanto dinheiro é isso? Então não é que ele não fez nada para combater o coronavírus, ele fez mais do que muita gente está fazendo. Antecipou produção de medicamentos que nem foram comprovados ainda, porque caso sejam, já tem um estoque de medicamentos. Não é? As máquinas, as fábricas que produzem máquinas respiradoras no Brasil estão a todo vapor produzindo máquinas respiradoras, milhares ao mês, para atender demandas de hospitais e hospitais de campanha. A produção de máscaras, né, de proteção está altíssima. Inclusive, estamos mandando isso
para outros países, mandamos para a Itália, inclusive, máscaras. Enfim, está todo um aparato preparado para conter essa epidemia do coronavírus. Agora a gente tem que pensar na outra parte do Brasil, nos 85% que não são grupo de risco, que querem trabalhar, que precisam sustentar suas famílias, que precisam fazer alguma coisa. Então, agora é hora de deixar a hipersensibilidade, deixar o rancor político, deixar o rancor pessoal. Ah, não gosto de fulano, não gosto do jeito que ele fala, ele é isso, ele é aquilo. E parar com isso e pensar o que é melhor para o Brasil. Porque, ao meu ver, existe uma parcela de pessoas extremamente mal intencionadas criando um caos, um transtorno político para culpar o presidente porque é de outra matiz política, porque é de outro viés ideológico. Então vamos, nem que as pessoas sofram, vamos culpabilizar a presidência da República, vamos culpabilizar aquele homem que eu não gosto, que eu odeio, porque eu sou do A, do B, eu não gosto dele, em detrimento de deixar pessoas pararem de sofrer. Eu acho que agora é tempo de nós deixarmos de lado isso e pensarmos com calma, frieza e racionalidade. Qual é o próximo passo? Qual é o melhor passo? Os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa economicamente do mundo, né? Semana que vem vai voltar ao normal. O presidente Trump hoje deu uma notícia que abalou muita gente. Eles falaram, nós vamos cuidar dos velhinhos, mas nós vamos cuidar dos americanos. E eu acho que é nessa mesma mão, nessa mesma linha que o presidente Bolsonaro fez o discurso dele. O que você acha? Tá? Com educação, com sensibilidade humana nesse momento, você tem condições de ficar mais quanto tempo isolado? Você tem alguém para te mandar dinheiro, para mandar comida para você? Você tem condições? Quanto tempo você consegue ficar isolado? Não é? Não, você é rico, você consegue ficar 1 ano isolado? Ok, não, sou pobre, não consigo ficar mais nem um dia. Comenta aqui, por favor, nos comentários desse vídeo. O que você concorda, não concorda? Eu vou colocar uma enquete aqui em cima no botãozinho, você pode clicar nesse izinho, vou colocar uma enquete se você é a favor de continuar isolamento o tempo que for, ou se você é a favor do Brasil repensar e a gente cuidar, preservar da saúde dos idosos, dos grupos de risco, dos que têm comorbidades, também continuar com a prevenção de aglomerações, evitar eventos, né? As igrejas evangélicas, cuidar com os cultos, talvez até continuar isolado ainda, tá? As igrejas católicas também, né? Os locais de reunião religiosa, cuidar um pouquinho, mas fazer o Brasil seguir, tá? Cuidar um pouquinho, restaurantes, aumentar o espaço entre uma mesa e outra, talvez o culto, a missa, aumentar o espaço do banco, da cadeira, um do outro, né? Ter as medidas de higienização, Procon em cima de quem está cobrando preços abusivos de máscara. Eu fui comprar máscara, a máscara tá R$1, R$2, ela custava 25 centavos, entendeu? Tem gente que sabe que não é um ser humano, é um monstro. Você que é dono de farmácia, que subiu de 25 centavos uma máscara para R$1, você é um monstro. E se você é cristão, você é a vergonha do evangelho. Porque não se faz isso. Não se faz isso. Você que estava vendendo álcool gel a R$3 e agora está vendendo a 30, você é um monstro, você não é um ser humano. Você não é um cristão. Porque tem pessoas precisando disso. E você está se aproveitando, se valendo da crise humanitária para angariar fundos. Você devia se envergonhar de quem você é. Os seus filhos têm que se envergonhar do pai ou da mãe que eles têm. Porque um ser humano de verdade não faz isso. Então eu acho que nós temos que ter cuidado nesse momento e fazer o Brasil funcionar. Para que não haja um problema maior. Porque senão nós vamos nos livrar de morrer do vírus. Mas nós vamos morrer de fome. Pessoas vão se matar. Nós vamos ter um problema psicológico, vamos ter um problema social, um problema financeiro muito grande. Então essa é a minha opinião. Escreve aqui embaixo o que você acha, se você concorda ou não, sempre com respeito à educação, com a mesma forma que eu estou lidando com a sua opinião, com respeito à educação, eu acho que eu mereço esse respeito também nos comentários, e aqui em cima tem uma enquete para você colocar. O que você prefere? Permanecer isolado pelo tempo que for, ou voltar a trabalhar com todos os devidos cuidados de higiene, de não contaminação e cuidar dos nossos velhinhos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus.